Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Maria Lúcia, seja bem-vinda. Você está feliz ao voltar ao Brasil depois de 2 meses distante de nós? Paulo, estou muito contente, principalmente pelo fato de voltar a este contato com nossos amigos internautas do mundo inteiro, do Brasil todo, a nossa grande família espiritual. E esta interatividade com eles, com vocês, com a nossa família espiritual, é uma coisa assim que eu considero um grande privilégio. Maria Lúcia, eu quero começar perguntando sobre a pobreza da Índia. Eu tenho ouvido muita gente dizer sobre a extrema pobreza e a sujeira das cidades da Índia. O que você diz a esse respeito? O que você viu por lá? Pois é, Paulo, a Índia ou a gente ama ou odeia. A Índia é um país sagrado, como todos sabem, e depende do que você vai ver lá. Claro, as coisas têm 2 lados. A Índia é um país onde eu não vi lata de lixo, as pessoas jogam papel na rua, mas em compensação há tantas coisas maravilhosas para ver, e também as cidades mais sujas são poucas, são algumas, não são todas. Bangalore, por exemplo, é uma cidade que não tem mendigo, que não tem pobreza. E é assim, cada um olha o que quer, né? Tudo tem 2 lados, mas eu voltei encantada e muito grata a Deus por essa oportunidade de ter passado 2 meses lá. Uma vez que você já conhecia a Índia, Maria Lúcia, por que optou por voltar lá, uma vez que eu sei da sua vontade de conhecer também o Japão e a China, que são lugares que também proporcionam uma evolução espiritual? Pois é, foram realmente razões espirituais. Eu estava num ponto do meu desenvolvimento espiritual que eu fiquei cheia de perguntas que não encontrava respostas. E eu acreditei que eu, indo à Índia, teria as respostas que eu precisava para ver o que é que estava faltando nesse meu estudo, nesse meu trabalho espiritual para o melhor desenvolvimento. E graças a Deus encontrei essas respostas. É muito cara a viagem para a Índia, Maria Lúcia? A viagem à Índia não é cara. O preço maior é do ticket aéreo, que você pode optar procurando um ticket mais em conta. A estadia lá é barata porque as coisas na Índia são baratas, a mão de obra é barata, e $1 compra 44 rúpias. Isso com certeza facilita muito. Quais são as cidades mais importantes da Índia? Você passou por todas elas? Os ingleses fundaram 4 cidades importantes, maiores. Ao norte, Nova Delhi, que é a capital atualmente, ao sul, Bangalore, que é uma cidade com 6 milhões de habitantes, a leste, Calcutá, e a oeste, Bombaí. Hoje a Índia está contando com mais de 1 bilhão de habitantes, 1 bilhão e pouco. É muita gente em todo lugar. Eu li outro dia que a Índia está caminhando para ultrapassar a China em população. É impressionante. Quase 6 vezes o tamanho da nossa população. E com uma população tão grande, qual é a religião predominante na Índia? A religião que está predominando na Índia, Paulo, é o hinduísmo, com 75% de adeptos. Em seguida vem os muçulmanos, depois cristianismo, budismo, em seguida, em 5º lugar, jainismo. Agora imagina, 5º lugar para 1 bilhão de habitantes é muita coisa, né? E o hinduísmo é uma religião maravilhosa, muito linda, que eu tive a oportunidade de conhecer bem. E na entrevista sobre o ashram eu vou detalhar melhor para vocês. Mas o que é bonito na Índia, o que mais impressiona e que faz com que a gente nem veja a sujeira, a pobreza, é a elevada espiritualidade do povo. Um povo que às vezes pode ser pobre, mas estão sempre limpos. Eles usam muita roupa branca e o branco sempre limpo, mesmo das pessoas humildes. Maria Lúcia, o que você nos conta sobre as riquezas da Índia? Olha, a Índia é muito rica, é um país rico como o Brasil e de povo pobre. Então é triste de ver isso, né? Nós conhecemos bem esses problemas, temos problemas similares, corrupção no governo,
um país rico em minérios, em diamantes, em ferro, e rico também na produção, que eles produzem coisas maravilhosas, um artesanato maravilhoso, manufatura, artes craftas, é riquíssimo em artes crafts, maravilhoso. A gente fica impressionado com a capacidade, a arte que sai da mão daquelas pessoas, a beleza das cores, da forma, dos desenhos, isso em colchas, em tecidos, em sedas, em algodão e seda da melhor qualidade que você vê. É impressionante, é realmente impressionante, e é o que mais me impressionou na Índia, foi a beleza da produção deles. Aquela pinta vermelha que nós vemos nas testas dos indianos, o que ela significa? Os indianos usam ainda a pinta vermelha, eu acredito que mais as mulheres. Quando a gente vai numa igreja, num templo hinduísta, geralmente nos é colocada essa pinta vermelha na testa após um ritual que simboliza a abertura do terceiro olho. E os elefantes? Ainda existem muitos elefantes por lá? Nossa, a gente vê elefante, eu andei de elefante, umas meninas andaram de elefante na própria cidade, no meio da rua, o elefante abaixa e você sobe no elefante. E eu tenho até uma história linda para contar sobre o elefante, que estávamos perto no ashram e tinha lá um bosque onde podia-se andar de elefante do governo. E chegamos lá, os elefantes estavam tomando banho no lago. Eles deitaram, o elefante deitado e dois rapazes esfregando todo aquele lado do elefante enorme. E o elefante bem feliz, calmo, tranquilão lá na água do lago, na borda do lago. Depois que eles acabaram, eles deram algumas batidinhas no elefante e falaram algumas palavras na língua deles lá, o elefante levantou. Aí eles batiam de novo, falavam, o elefante virou de lado. Tornavam a bater, tornavam a falar, e o elefante deitou-se do outro lado para que ele pudesse ser esfregado do lado oposto. Eu fiquei impressionada. Depois, enquanto eles terminavam de lavar o elefante, nós fomos, eu e mais duas moças, ver dois outros elefantes que a gente podia dar comida para eles. Então eles nos deram os pedaços de doce na mão e nós colocamos o doce na boca do elefante. Impressionante. E eu queria dar, mas eu não conseguia porque eu fiquei assim impressionada e ria e a minha mão tremia. Aí ele abriu a boca do elefante e falou, pode pôr sua mão lá dentro. Eu coloquei. E o elefante, um outro elefante, enlaçou minha amiga pela cintura com a trompa dele, e eu vi a trompa envolvendo a minha amiga pela cintura, carinhosamente, ternamente, sem machucá-la, sem nada. Foi impressionante aquela brincadeira nossa com os elefantes, e foi uma pena não termos filmado essa cena, porque foi realmente uma coisa inusitada. Deve ter sido mesmo uma cena inesquecível. E as cidades da Índia? Quais cidades você conheceu na sua viagem? Bem, de Delhi nós saímos para o Rajastão, conhecemos todo o Rajastão de micro-ônibus, foi uma coisa maravilhosa, chegamos até perto da fronteira com o Paquistão. O Rajastão está muito em moda agora, turisticamente falando, é uma região pobre, muito pobre, ela é uma região de deserto, semideserto, deserto, a gente viaja por aquele deserto, absolutamente plano como uma tábua. É impressionante, de repente você chega naquelas cidadezinhas onde você vê castelos, e você vê palácios, e você vê templos maravilhosos, e quando você entra numa loja grande, você vê aquela produção da mais alta qualidade, coisa que poderia estar nas vitrines de Nova York e Paris, nas melhores vitrines, colchas maravilhosas, panos de parede boldados, reboldados, tudo tecido à mão, e o que mais? Tudo que você imagina, blusas brancas de algodão bordadas, tapetes, toalhas de mesa, chinelos feitos de couro de camelo, super macios, lindíssimos, enfim, uma infinidade de coisas, e prata, e ouro, e pulseiras, tudo que você imagina eles produzem, mas com uma riqueza de cores, de forma, de bom gosto, e tudo muito colorido, mas uma combinação que se harmoniza.
de um bom gosto extraordinário, de uma alta qualidade e de um preço extremamente baixo. É impressionante. Depois do Rajastão, nós fomos para outras cidades, conhecemos Goa, que foi dominada pelos portugueses, conhecemos Agra. Agra eu já tinha ido, já tinha visto o Taj Mahal lá 19 anos atrás. E fomos a Benares, a cidade sagrada do rio Ganges, e fomos também para o sul, que é Bangalore, que tem o aeroporto internacional, e fomos também próximo a Bangalore, que é uma cidade Mysore, muito bonita, tem um palácio fantástico lá. E aí o grupo de brasileiros com quem eu viajava, éramos 10 pessoas, voltou para o Brasil, direto de Bangalore, e eu fui para o estado de Kerala, onde eu fiquei um mês num ashram. Kerala é um estado muito conhecido como terapia alternativa em medicina ayurvédica. Tanto quanto foi no passado a doutora Asla, hoje Kerala é procurada por pessoas do mundo todo para a cura, para rejuvenescimento também, especialmente também para rejuvenescimento. É um turismo de medicina e um preço bom, um preço muito bom. Os europeus também vão lá em busca de tratamento dentário e médico, que é muito mais barato que na Europa e de uma boa qualidade. Porque no tempo dos Rajás ainda, Kerala é um estado que teve a felicidade de ter um Rajá que foi um homem iluminado. Ele proporcionou escolas, faculdades e hospitais gratuitos para todo o povo. E isso hoje se reflete no alto nível das pessoas. Kerala é um estado rico, um estado onde não tem pobreza. Veja a importância da educação para um povo, hein, Maria Lúcia? Que coisa, hein? O que significa Rajastão, Maria Lúcia? Bem, a palavra Rajastão significa local dos reis, porque Rajá é rei e Rajastão é local dos reis, onde havia muitos Rajás e Marajás naquela época, naquela região. E foi muito interessante que eu, na véspera da viagem, ganhei um livro chamado Paixão Índia. E este livro conta a história verdadeira do grande amor de um Rajá por uma espanhola. E então ele conta com detalhes a vida dos Rajás, como era. E foi muito interessante estar lendo uma história verdadeira que contava a vida diária, o cotidiano dos Rajás, lá naquele local onde eles habitavam. Foi muito interessante. E por que você escolheu um ashram em Kerala? Bem, Paulo, como você sabe, eu tenho mais de um ano que andava procurando um ashram na Índia e pesquisamos na internet e eu não sabia para onde ir, porque eu sabia o que eu queria um programa, um ashram que oferecesse um programa intensivo. E pela internet nós não conseguimos descobrir a programação exata dos ashrams. E também sabemos que na Índia tem falsos gurus, tem charlatões, e a distância ficava difícil. Então, eu orei muito pedindo um local sagrado certo, e fui fazer essa viagem com amigos, em busca de repente, conseguir encontrar o que eu queria. E mesmo quando eles foram embora, eu ainda não sabia para qual ashram iria. E procurei, visitei um lá próximo à cidade de Bangalore, não gostei, vi que não era aquilo. Depois eles foram embora, eu fui até um hotel onde eu passei uma semana fazendo tratamento ayurvédico, e até então continuava sem saber que local eu poderia, que ashram eu poderia ir. E de repente o professor de yoga deste hotel me deu o endereço de um ashram próximo ao hotel que eu estava, em Kerala, e foi exatamente o que eu buscava, o que eu queria. Você fez um tratamento ayurvédico de uma semana. Isso é o suficiente? Para quem tem realmente algum problema, eu acredito que não seja. Aliás, o programa de tratamento são 14 dias, não é uma semana. Eu, graças a Deus, não tinha problema nenhum, eu tinha mais curiosidade de saber como é o tratamento ayurvédico lá na Índia. Gostei, mas eu acho também
que para tratamento mesmo a melhor pessoa deve procurar uma clínica especializada, porque esses hotéis é mais voltado ao turista para ser uma coisa agradável. Você tem 2 horas de massagem por dia, talvez 3, aqueles que precisem mais, e um hotel gostoso, à beira da praia, etc. Mas para tratamento de alguma coisa séria, eu não creio que seja o suficiente, não. Maria Lúcia, você esteve em Goa. Goa foi dominada por portugueses. Eles falam português em Goa, na Índia? Não, é curioso, não falam português, só as pessoas de mais de 70 anos falam português. É interessante isso, né? Goa é uma cidade, aliás, Goa não é cidade, é o estado. Nós somos na capital de Goa e é muito semelhante ao Brasil, a topografia, as praias, assim, as praias brasileiras, bem parecido. Já que você viajou pelas rodovias da Índia, em que situação elas se encontram? São como as nossas, esburacadas? As rodovias da Índia estão em péssimas condições. Elas não têm acostamento, sabe? Não tem acostamento, são estreitas, são pequenas, enfim. Não sei detalhar mais, como eu não dirijo, a gente não observa a sinalização, etc. Mas, além disso, tem animais passando na estrada, tem camelos fazendo serviço de cavalo, tem carro de boi, e as estradas não têm acostamento. Então, as pessoas estão andando, às vezes, na estrada. Como é o trânsito nas ruas das cidades? Ainda tem vacas lá andando pelo meio das ruas, ou isso é folclore? Bem, no norte, no estado de Rajastão, tinha uma vaca em cada quadra. Elas paravam no meio da rua, assim, estacionadinhas entre a pista que vai e a pista que vem. Aliás, é mão inglesa na Índia toda. Então, ela ficava paradinha lá com aquele movimento de carro a toda volta, e camelo passando, e vaca passando, e carro, bicicleta, motocicleta. Tem muita motocicleta em toda a Índia. E eu perguntei ao indiano, falei, por que vocês deixam as vacas assim no meio do trânsito, num lugar tão desconfortável? Nós sabemos que vocês amam esses animais, por que elas ficam aí nesse desconforto? Engraçado que elas ficam paradinhas, como que sem perturbar ninguém. Ele disse, mas as pessoas dali daquela rua dão alimentos a ela. Então eu me lembrei que no Rajastão é deserto, que não tem pasto para elas ficarem. Aí eu entendi porque as vacas estavam na rua lá. Mas em outras cidades da Índia eu não vi. Além do Rajastão eu não vi vaca, muitas, algumas, de repente a gente vê. Mas ali era mais. Mas vi também muito camelo no Rajastão, mas na estrada. Muito camelo fazendo trabalho de cavalo. O trânsito é uma loucura. A maioria das cidades na Índia não tem sinal de trânsito. Tem muita motocicleta na Índia toda. Eles têm também, substituindo o táxi numa condução coletiva mais barata, o que chamam de rickshaw, que nada mais é do que uma liteira moderna. Tem um assento que serve como uma charretezinha, que serve para 2 ou 3 pessoas no máximo, e uma motocicleta de 3 rodas. O motociclista ali na frente puxa, tem o toldo que cobre até o motociclista, e algumas também não tem, algumas é bicicleta que puxa e o toldo só cobre as pessoas que estão sentadas, o passageiro. Esse tipo de condução invade a Índia toda, e eles fazem no meio da rua, eles viram para a esquerda, para a direita, olha, eles fazem o que eles bem entendem. E o que é mais surpreendente é que não se fala quase em acidente, em desastre. Eu só vi uma batida na estrada, nós viajamos mais de 20 dias, e cada vez que eu perguntava se problema de acidente nas ruas da cidade, nas rodovias, eles me olhavam assim surpresos. Então eu vi que não é um problema grande na Índia, acidentes, mas aquele trânsito maluco, e eles vão e tudo dá certo, e não se batem, e fazem aquelas loucuras e não se batem. É incrível, não dá para entender. E eu fiquei analisando isso e achei que mais se deve ao temperamento deles, que é um temperamento dócil, que é um povo mais resolvido emocionalmente que o nosso. Talvez seja isso, não sei.
Conhecer um outro país é uma coisa maravilhosa, realmente é uma bênção, uma viagem como essa, parabéns, você merece. Me diga, Maria Lúcia, como país tropical, a Índia é muito bonita? Ela tem belezas tropicais? Não, a Índia não é um país que tenha muita beleza natural. Quase não se vê isso. A beleza lá é a alma do povo, é a elevada espiritualidade daquele povo, é o que nos impressiona. É a capacidade que eles têm de produzir coisas maravilhosas. Eu vou contar a vocês um fato que ilustra o que a gente sente da Índia. Eu passei meu aniversário lá e quis comemorar fazendo uma comunhão na igreja católica que havia ao lado do hotel onde eu estava. Então era um sábado, eu fui à missa das 6 da manhã. Cheguei lá às 6h05 e encontrei uma igreja semi-lotada. Do lado esquerdo as mulheres, do lado direito os homens. Não havia bancos, elas sentavam-se, ajoelhavam-se no chão, sentavam-se no chão. A maioria das mulheres eram jovens e tinham crianças, bebês, 2 anos, 4 anos, 5 anos. Eu não vi uma criança chorando, perturbando, eu não vi uma mãe ralhando com o filho, chamando a atenção de um filho. Os bebês dormiam tranquilos, no chão, as criancinhas sentavam, ficavam olhando ao lado dos pais. A missa era cantada, todos cantavam, todos participavam. A missa é idêntica à nossa da Igreja Católica, porém na língua deles. E as moças participavam, os homens cantavam. Uma devoção, uma coisa maravilhosa. A igreja era de frente para a praia, naturalmente tinha areia no chão, e quando eu ajoelhava, eu sentia aquela areia. E eu olhava as mulheres com crianças de 3, 4 anos no braço, ajoelhadas, tranquilas, como se não tivesse areia nenhuma. Todas de sari, coloridas, e aquele sari que geralmente elas deixam no ombro, aquela parte jogada na cabeça, cobrindo a cabeça. Mas olha, foi uma coisa inesquecível para mim essa cena nessa igreja, aquela devoção, aquela espiritualidade, aquele amor. E no dia seguinte eu voltei lá com uma amiga e estavam a igreja super lotada com gente para fora, a 100 metros da igreja ainda havia a missa, mulheres, homens e crianças, ouvindo pelo alto-falante e participando. Impressionante, impressionante. O que é que você nos conta sobre a sagrada cidade de Benares? A cidade sagrada de Benares é uma das cidades mais pobres que eu vi, conhecida pela cremação. As pessoas são cremadas à beira do rio. Os homens do país inteiro, quando sentem que vão morrer, aqueles que estão preparados espiritualmente, eles vão para Benares esperar a morte. E lá eu passei num corredor que é chamado Corredor da Morte, onde eles, depois de estar algum tempo em Benares esperando o seu momento de partida, sentem que chegou a hora, eles vão para aquele corredor onde eles ficam próximo da cremação. É impressionante, gente, impressionante isso. E havia uma vaca lá nesse corredor também, coisa interessante. Depois nós vimos a cremação. A cremação é feita em fogueira, fogueira alta. Os defuntos são levados, carregados por homens. As mulheres não fazem esse ritual, não participam porque choram muito. Então não lhes é permitido, só por esse motivo. O defunto, então, é banhado no rio sagrado e, depois de muita oração e cântico, é levado no meio da fogueira e cremado, ali à beira do Ganges. Nós vimos esse ritual, uma parte, porque é um ritual demorado, e depois seguimos atrás dessas fogueiras. Tem uma ruazinha com lojas, mas ali a rua era muito suja, que realmente incomodava, sabe? Uma pena, porque é uma cidade sagrada, maravilhosa. E os homens, em geral, fala-se mais nos homens que vêm para Benares, porque eles saem pelas ruas, pelas cidades, pelas estradas, carregando uma vasilhazinha de água e uma muda de roupa. Então as mulheres não têm essa liberdade assim na Índia, né, Paulo? E as roupas deles, Maria Lúcia, como é a vestimenta deles? Eles todos vestem aquelas roupas com panos enrolados no corpo ou as pessoas utilizam outras roupas? Bem, lá no norte, as mulheres todas usavam sari. Eles chamam de sari. Todas. Mas nas cidades maiores já estão mais ocidentalizadas.
Mais interessante é que as que não usam saris, elas usam uma túnica aberta aos lados, até quase a cintura, e uma calça comprida um pouco larga, não tão justa como as nossas. Então só tem esses modelos, eu só vi esses dois modelos de roupa na mulher indiana, o sari e ou a túnica. E também um lenço, um mecharpe grande sobre a túnica. E os homens variam, os homens mais humildes usam uma saia, um saiote branco, que nada mais é que um pano enrolado e amarrado na cintura. Eles andam sem camisas, bem frescos, lá naquele calor terrível, que é um calor terrível na Índia, muito quente. Outros usam uma saia longa, que é também um pano, um tecido, dando voltas na cintura e preso na cintura. E depois eles pegam essa saia, dobram até a cintura, porque está calor, eles estão caminhando, dobram a saia. E depois ficam ainda chacoalhando aquela saia. Coisa mais engraçada que eles vão chacoalhando a saia por causa do calor. É muito engraçado. E as mulheres nesses dois estilos de roupa. Mesmo no sul a gente vê muito isso. Já tem também as que estão vestidas ocidentalmente. E o que mais se vê são mesmo os sares, as túnicas para as mulheres esses dois tipos de saia para os homens. A Mariposa Lilás fez uma pergunta ao Grupo Luz Violeta sobre o aborto. Ela diz: minha mãe fez um aborto quando estava grávida de 4 meses. Logo em seguida, ficou grávida de novo e eu nasci de 7 meses. Eu tenho terríveis dores de ouvido que a medicina não explica, nem consegue alívio. Será que o meu espírito é o mesmo que foi abortado e eu fiquei com alguma sequela? Meus pais biológicos não me quiseram e eu fui criada pelo meu avô. Meu pai biológico jamais quis me ver. Minha querida amiga, é bem possível que você seja essa alma que foi abortada anteriormente ao teu nascimento. Mas nós não podemos afirmar isto de forma alguma. No entanto, vamos supor que você é essa alma que foi abortada. É muito provável que sim, por causa das dores de ouvido que você tem, que não tem explicação médica, você ouviu que seria abortada. Um bebê no útero da mãe, ele ouve, ele sabe que foi decretada a sua morte. E naturalmente isso te causou muito sofrimento. E as marcas feitas no nosso corpo emocional, mental ou etéreo, que é o corpo da memória, elas ficam gravadas, ficam feridas. Da mesma forma que se você cortar a pele, faz uma cicatriz, da mesma forma nós temos cicatrizes em nossos corpos sutis. Mas elas podem ser curadas. Não fique preocupada. Você pode curar a si mesmo. Nós estamos aqui para vencer o pecado, a doença e a morte. Você pode reverter toda essa situação. De que forma? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é o perdão. Você não fala em mágoas de seus pais, embora diga que eles te abandonaram, você teve que viver com seu avô. No entanto, é natural que haja no teu ser, na tua alma, tristeza, mágoa, sentimento de rejeição, alguma coisa negativa. E isso você precisa examinar o que é. Através de uma cuidadosa autoanálise. Você descubra qual é o sentimento negativo que está te machucando, para poder entregá-lo no fogo sagrado. E o que é colocar no fogo sagrado algum sentimento negativo que nos perturba a alma? É chegar diante do seu altar, acender uma vela, invocar o amado Saint-Germain, que é o Deus da liberdade, que é o grande Senhor da liberdade, e pedir a Ele: amado Saint-Germain, eu quero perdoar meus pais, eu quero me libertar desta mágoa ou deste ressentimento, seja lá o que for. Eu te entrego isso neste altar da chama violeta. E depois, você faz uma série de decretos da chama violeta. Escolhe em nossos sites aquele que você mais gostar, que sentir maior afinidade, e faça. Para você perdoar seus pais profundamente, pense que eles foram responsáveis pela sua encarnação aqui. Bem ou mal, querendo ou não, você está encarnada, você tem essa grande oportunidade de estar vivendo e desenvolvendo o seu potencial, a sua alma, de poder ascensionar até mesmo nesta vida, graças a eles.
Isto foi muita coisa. Agradeça. Agradeça aos seus pais. Ao fato de você agradecer aos seus pais de estar encarnado aqui, irá dissolver muita coisa que te perturba a alma. O poder do agradecimento é uma coisa incrível. E só aqueles que o praticam podem entender, podem sentir, podem saber o que é. Portanto, através do poder de perdoar, você conseguirá reverter totalmente essa situação na sua vida. Eu vou recomendar também você fazer uma novena de 108 Ave-Marias diariamente. Porque a Ave Maria é uma oração de cura, é do 5º raio. Nós estamos aqui para superar o pecado, a doença e a morte. Você pode curar-se fazendo 108 Ave-Marias diariamente durante 33 dias seguidos. Se você não estiver completamente boa após este tempo, faça outra vez a novena, vai repetindo. Não importa quanto tempo a gente leva para resolver um problema. O que importa é estar caminhando e lutar até vencer. Você pode também, se tiver o nosso livro Ocasião de Viver, ler cuidadosamente o capítulo sobre perdão, e onde tem várias técnicas de perdão. E o capítulo sobre as 108 Ave-Marias, que explica muito bem o porquê e qual é o poder das 108 Ave-Marias, com muitos exemplos de graças recebidas. A Lindóia nos escreveu: Paulo, como devemos evangelizar nossas crianças na chama violeta? Quando devemos fazer apelos da chama verde-limão? É após os apelos da chama violeta ou é durante? Se estivermos precisando conseguir algo e necessitamos pedir aos mestres, como fazê-lo? Os mestres nos atendem se nós fizermos o pedido? Não é mesmo? E como fazê-lo? Line, eu tenho uma filha de 11 anos. Eu não forço nada sobre ela. As crianças adoram brincar e se colocarmos as orações de uma maneira forçada, elas não vão gostar de fazer. Elas precisam ver os pais orando, em primeiro lugar, pois elas aprendem com o exemplo. Isso aguça a curiosidade e elas vão querer imitar os pais, naturalmente. Quando estamos no carro, indo para lá e para cá, eu e minha esposa fazemos os comandos de luz e convidamos a nossa filha para fazer também. Às vezes ela participa, às vezes não participa. E eu não falo nada. Mas ela está me surpreendendo, pois tem participado cada vez mais. Eu penso também que devemos contar as histórias da Bíblia para as crianças e ensiná-las a pedir proteção e agradecer a Deus antes de dormir. Filmes religiosos são outra boa pedida para mostrar para elas. O verde é o raio da cura, da verdade, da abastança. Faça quando precisar ativar essas energias. O ideal é começar com a chama violeta, sempre, todos os trabalhos, pois ela faz a limpeza para os outros raios poderem preencher o vazio deixado por ela. Os mestres também têm livre-arbítrio, lembre-se disso. Assim eles sempre respondem, mas quanto a atender exatamente o que você pedir, é outra história. Precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Um mestre jamais vai dar para você aquilo que não é a vontade de Deus. Penso que a primeira coisa a fazer nesta vida é buscar a vontade divina para nossas vidas. É por isso que o estudo profundo sobre os ciclos cósmicos é um passo importante na vida do buscador da chama. Outra coisa importante, e vou lembrá-los disso, é pegar o japamalas e fazer o nome de 2 ou 3 mestres antes de dormir. Ou seja, 108 vezes o nome de um mestre. Isto vai trazer a energia do mestre para perto de você e durante a noite ele vai te instruir. Todas as noites eu faço isso. É compensador. É fácil. Não demora, e você traz a energia do mestre para perto de você. Vamos lá, vamos falar o nome de Sanat Kumara 108 vezes comigo. Sanat Kumara, 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 Sanat Kumara,
Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara, Sanat Kumara. A Regina nos escreveu: minha avó, muito querida de toda a nossa família, faleceu no dia 3 de maio. Posso fazer a chama violeta em sua intenção ou devo fazer algum outro decreto? Como posso fazer para ajudá-la nessa passagem? A pessoa, quando falece, fica um tempo adormecida. Minha avó faleceu de câncer em nossa casa, na companhia da família, mas com todo o nosso carinho. Um abraço, Regina. Querida Regina, você não só pode fazer decretos e orações, como deve fazê-las, e muitas. Inclusive, encomendar missa da Igreja Católica para os mortos. Isso é muito bom. A alma das pessoas que falecem precisam das nossas orações. E precisam muito. Bem, quais os decretos a fazer? Chama violeta é maravilhoso para todas as situações, para tudo. Liberta a alma das energias que estão presas à terra para que se desprendam. Como ajudá-la na passagem? Ajuda na passagem com o Arcanjo Miguel, orações de Arcanjo Miguel. As pessoas que estão à beira da morte, que estão sofrendo em leito de morte, já podem ser auxiliadas e muito com orações de Arcanjo Miguel para a passagem, preparando para a passagem. Aquelas que já morreram também façam decretos, façam muitos decretos, que é muito bom. Decretos de São Miguel, pedindo a São Miguel para acompanhar a sua avó até as escolas dos mestres ascensos, onde ela possa se preparar para outra vida. Outro decreto muito importante, muito bom, é invocar o Elohim Astreia, porque o Elohim Astreia é do quarto raio, o raio da pureza. As pessoas que falecem ficam algum tempo, ou às vezes muito tempo, sem saber que morreram. Você pode chamar isso de um estado de adormecimento, eu não sei. Mas o fato é que as nossas orações, a chama violeta, Astreia, Miguel, isso tudo ajuda muito, e muita missa. Muita missa da Igreja Católica sendo encomendada também. O Tiago nos escreveu: saudações, Paulo. Felicito-o com um sentimento sincero de gratidão pelo excelente serviço que tem prestado a tantos estudantes anônimos como eu. Tenho acompanhado suas atividades há certo tempo. Sou o guardião da chama. Tomei a liberdade de pedir a sua ajuda sobre um tema sobre o qual iniciei pesquisa com a finalidade de aplicar métodos que auxiliem em meu processo de autossuperação. Então te peço se poderia me transmitir algum ensinamento dos benditos mensageiros sobre como controlar as poluições noturnas, já que entendo serem obstáculo em algum ponto do caminho dos praticantes dos ensinamentos dos mestres.
Antecipo afetuosos agradecimentos. Paz profunda, Tiago. Tiago, existem entidades que causam esse problema durante a noite e só decretos para Astraea e Miguel poderão ajudar. As poluições não são obstáculos, e sim entidades sugadoras de energia do chakra da base. Estude a nossa página sobre as entidades e inclua o nome das entidades antes do corpo do decreto. Sugerimos também as nossas aulas sobre o que fazer antes de dormir e sobre o uso da espada de São Miguel. Ambas podem ajudar nesse caso. Quem tem esse problema precisa aprender a elevar a sua vibração antes de dormir, antes de ir para a cama. E aprender também a usar a espada, além disso, aprender a invocar o anel de fogo do Sr. Maitreya, que nada passa. Isso, com certeza, funciona para a libertação desse problema de poluição. Cliquem nos comandos de luz, no botão comandos de luz. E escolham o número 11, o anel de fogo branco do Sr. Maitreya. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Mãe Divina, eu invoco aqui e agora o anel de fogo branco que nada passa, do coração do amado Sr. Maitreya, para que seja colocado ao meu redor, ao redor da minha família, ao redor da minha casa, ao redor da minha cama, ao redor do meu carro, queimando e consumindo, queimando e consumindo, queimando e consumindo, tudo o que for impuro e anti-Deus, ou contra o meu plano divino manifestado. Está feito, está selado, está terminado, está feito, está selado, está terminado, está feito, está selado, está terminado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Mãe Divina. Amém. Boa tarde. Querido Paulo e amigos do Grupo Luz Violeta. Eu sou Ângela, estou no grupo já há algum tempo, embora não participo assiduamente. Mas posso afirmar que os ensinamentos dados pelo grupo e principalmente pelos moderadores, agradecendo muitíssimo a você, a Maria Lúcia, ao Renato, vocês mudaram a minha vida. E para muito melhor. É simplesmente maravilhoso esse programa de rádio iniciado. Meu Deus, ouvimos aquilo que buscávamos. Vem como que pela voz de algum mestre. É incrível mesmo. Basta que eu questione alguma coisa, entro no grupo e lá me vem a resposta. É um contato online. Gostaria de saber se podemos consumir karmas familiares passados através de decretos e invocações, sem que isso nos prejudique. Ouvi dizer que no Seishonoe recomendam-se orar e perdoar os ancestrais, pois em algum lugar no passado pode haver um bloqueio de energia divina para a família. Tem algum mestre em especial para isso? Obrigada, eu sou Ângela. Querida Ângela, todos os ensinamentos que você encontra em nossa página são transmitidos pelos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca. Por longos anos nós os temos estudado, analisado, testado, e podemos, assim, comprovar a veracidade destas leis. Por isso, as interpretamos e divulgamos com maior empenho, pois conhecemos seu valor. Quando você questiona e aqui encontra a resposta, está simplesmente observando o cumprimento da lei. Pedi e recebereis. Não é maravilhoso, Ângela, ver como Deus cumpre suas promessas? Bem, quanto à sua pergunta, nada como uma boa sessão diária de chama violeta para consumir karma pessoal, karma de vidas passadas, karma familiar, karma nacional e até mesmo karma planetário. O mestre para isso é o amado Saint Germain, Senhor do Sétimo Raio. Ivan Loyola nos mandou um e-mail. Paulo, bom dia. Permita-me uma interação com você e todo o grupo. Você enviou uma resposta para a Lili sobre formas práticas de contato através dos comandos da Presença Eu Sou. Gostaria de externar minhas experiências acerca destas práticas, que julgo serem muito eficazes. Sou de Belo Horizonte e, conforme vem ocorrendo com todos os grandes centros, está ficando impraticável viver, conviver e principalmente educar nossos filhos em megalópolis. Então tomei uma atitude decisiva e, a contragosto de várias pessoas, inclusive de minha mãe, decidi abandonar BH e me exilei em um arraial próximo ao Colégio Caraça, distante 100 quilômetros de BH. Trabalho na sede do município de Barão de Cocais, que fica a 12 quilômetros do arraial onde moro, Vila de Cocais. Toda manhã faço um trajeto a pé por trilhas muito interessantes e em um ambiente bem natural. Gasto em média 2 horas nessa caminhada e aproveito toda a ambiência
e com muito fervor, oro com muita crença, invocando e permitindo que os mestres ascensos se façam presentes. Acho que é uma experiência bem legal, embora eu não possua toda a disciplina que você tão gratuitamente nos ensina e repassa com toda a autoridade. É isto. Abraço, Ivan Loyola, Vila de Cocais, Minas Gerais. Ivan, parabéns por sua determinação em seguir os comandos de seu coração. É claro que este é um caminho seu, e nem todos têm como plano divino sair das grandes cidades. Eu sei bem o que diz quando afirma ter tomado decisões a contragosto da maioria. Geralmente, a vontade de Deus para nossas vidas é questionada por muitos ao nosso redor. E isso sim é uma grande barreira. E você venceu, parabéns. Com certeza, as pessoas que moram em grandes cidades devem buscar sair, buscar caminhadas no campo, sempre que possível. E isso é uma boa dica. Olá, amigos do Grupo Luz Violeta, meu nome é Rita. Já faz algum tempo que me cadastrei nesse grupo de estudos, mas, como sempre, temos uma desculpa para adiar algumas coisas. Deixa para amanhã e assim vamos. Apesar de ser a minha primeira vez que escrevo neste grupo, não deixo de ler as trocas de mensagens do grupo que são enriquecedoras. Mas meu propósito hoje aqui é pedir a ajuda de vocês. Venho há um bom tempo lutando contra um mal que eu chamo de mal do século, que é a síndrome do pânico. Tenho lutado com minhas forças e invocado a presença do Arcanjo Miguel, que eu amo muito mesmo, para me ajudar. Já tive fases muito difíceis, mas ainda sofro com os resquícios, se é que posso chamar de resquícios, pois muitas vezes me sinto desamparado. Acho que aqui é que estou pecando e me sinto sem forças. Então gostaria de saber se há um decreto, uma oração, algo específico para que eu possa fazer para me livrar de uma vez desse mal. Sei que depende muito mais do meu querer libertar-me e, sinceramente, eu quero, mas preciso de ajuda. Podem me ajudar? Agradeço de todo o meu coração. Paz e luz a todos. Rita Márcia Santos. Minha querida Rita, o problema de procrastinar pode ser uma grande barreira no progresso espiritual. Quando o estudante deixa para amanhã o que ele deve ou pode fazer hoje, ele acaba deixando para a próxima semana, mês, ano, em certos casos, para a próxima década, e acaba ficando para a próxima encarnação. Eu sei que isso não foi uma pergunta sua, mas eu quis aproveitar a deixa do seu comentário apenas para fazer um alerta. Este é um tema muito importante e o estudante deve estar atento a isso. Quanto à síndrome de pânico, Rita, você está absolutamente certa em invocar o Arcanjo Miguel. No entanto, preste atenção e observe quanto tempo você está fazendo de decretos diariamente para que este poderoso arcanjo possa consumir seus medos e saturar a tua consciência de fé. Deve ser um mínimo de 20 minutos diário, apenas para manter a proteção quando está tudo muito bem. Se você deseja consumir este problema, deve fazer o comando de luz de Astreia Miguel, cujo CD nós acabamos de relançar, agora de uma forma bem mais prática para ser acompanhado. Peça a Astreia e Miguel que a libertem da causa do núcleo desse medo e pânico. Visualize, enquanto decreta, um círculo e espada de chama azul, azul e branco de preferência, em torno de si mesmo. Faça isto por 40 minutos até 1 hora. Isto é trabalho espiritual, isto é trabalhar o seu karma. Rita, você se sente desamparada e sem força porque você está enfraquecida espiritualmente. E o raio azul, o raio branco de Astreia, o círculo espada de Astreia, fortalece você, porque ele liberta das entidades, dos demônios, dos medos, das dúvidas. Onde há medo, há entidades de medo. E nada como o poderoso Elohim Astreia e o Arcanjo Miguel para nos libertarem desse tipo de energia. Se fizer o que recomendamos, em 33 dias se sentirá bem melhor, pois o raio azul e o Elohim Astreia fortalecerão e protegerão você bastante. Não pare os decretos quando sentir que está um pouco melhor. Continue até sentir-se invencível, invulnerável. Depois, continue a invocar Astreia e Miguel diariamente,
apenas para manter a proteção. Você poderá encontrar maiores informações sobre este tema em nossa palestra O Medo e a Fé, que está à disposição em nossa página a partir deste fim de semana. A Valéria de Belo Horizonte nos escreveu: Paulo, boa tarde. Fiquei muito feliz com sua resposta. Já sabia que precisava mudar minha postura. Mas a cama era muito cômoda. Eu tenho todos os decretos no meu computador. Acima dele tem um pôster da minha presença divina. Ao lado esquerdo, uma prateleira de vidro com a estatueta de Kuan Yin, Arcanjo Miguel e Shiva, e 2 castiçais. Esse espaço uso todo dia 4 para a vigília de Almória que faço lendo via internet pelo site da GFB. Hoje fiz os decretos aqui e me senti muito melhor. Tenho também um cristal branco e algumas plantas violetas. Não fiz desse espaço um altar porque estive lendo nos ensinamentos da GFB que o mesmo deve ser manuseado apenas por mim. Eu tenho um ajudante que com certeza vai tirar tudo do lugar, limpar e voltar com tudo. Tem problema? Posso mesmo sabendo que ela vai mexer? Outra dúvida é com relação a Kuan Yin, deusa da misericórdia, deusa, entre aspas, e Shiva, Ganesha, deus, entre aspas, da sabedoria. Parece que estamos adorando diversos deuses. Por que eles são chamados deuses e não mestres? É porque são ascensos? Como explica isso a um leigo? Eu gosto muito deles e de ouvir mantras, principalmente de Shiva e Om Mani Padme Hum. Qual é o problema? Muito obrigada, permaneça na luz. Valéria, Belo Horizonte, Minas Gerais. Valéria, querida, que maravilha ver seu entusiasmo. Eu gosto de ver isso em vocês. O problema com relação a deixar outras pessoas tocarem o nosso altar é que o altar tem a energia necessária a ajudar a nossa evolução, e não a dos funcionários ou amigos. Tem pessoas que chegam na casa de um amigo e o amigo lhes mostra o altar e os cristais e eles, como todo bom brasileiro, vão colocando a mão em tudo. Pegam nas imagens e nos cristais. Isso é uma grande falta de respeito e de educação. Na minha casa, eu deixo bem claro para a minha funcionária que no altar só eu mexo, só eu e minha esposa. Diga para ela que se ela encostar nesse altar, ela receberá uma carga de energia que não está preparada para carregar. E isso poderá sim trazer problemas para ela. Isso é a mais pura verdade. Não estou dizendo isso para assustar sua funcionária, mas para alertá-la. É o mesmo que dissesse a ela para pegar um saco de dinheiro e sair ao banco carregando sozinha todo aquele dinheiro pela rua. Você me entende? Quando a pessoa toca o altar, essa energia passa para ela, e ela, mais carregada de energia do que ela poderia receber, ela pode ser atacada. Valéria, entre em ensinamentos e escolha a aula número 40, com o título Os Mestres Ascensos São Deuses. Lá, entre outras informações, você verá que quando chamamos os seres ascensos de Deus disso, Deus daquilo, como, por exemplo, deusa da liberdade, deusa da justiça, deusa da verdade, deusa da fortuna, estamos nos referindo a uma hierarquia de luz superior a nós, mas que é inferior ao grande e único Deus, o Todo-Poderoso, mas muito superior ao nosso nível de consciência. Os mestres ascensos da grande fraternidade branca são superiores a nós e são considerados deuses, com o D minúsculo, porque são unos a mente e a verdade divina do Deus absoluto, esse sim, Deus com D maiúsculo. Não vejo problema nenhum nisso, Valéria. Pelo contrário. O José nos pergunta: olá, Paulo, sou estudante dos ensinamentos dos mestres ascensos há pouco tempo, talvez eu seja o caçula. Sempre eu faço leitura, mantras, decretos no meu quarto e isso atrapalha em alguma coisa por ser o local onde eu e minha esposa relacionamos-nos sexualmente? Olá, José. A verdade é que o planeta Terra é o útero da Mãe Divina e, assim sendo, deveríamos manter o respeito em todos os locais em que formos e a todos os momentos. Se você é casado e consagrou seu casamento a Deus e mantém um respeito à sua esposa, então não é problema algum. Aceite que os mestres estão sempre ao seu lado e faça invocações de proteção quando for ter relações com sua esposa. Os mestres indicam o anel de fogo do Sr. Maitreya antes do ato para proteger vocês, uma vez que as entidades costumam atacar nesse momento, para sugar as energias do chakra da base.